Você já se perguntou quais protocolos precisam ser seguidos se uma injeção letal falhar? É possível um gêmeo siamês morrer e o outro continuar vivendo? Por que os médicos batem na seringa antes de aplicar uma injeção? Você sabia que o Cristo Redentor não é a maior estátua do Brasil? Bem, no Perguntas e Respostas de hoje, você confere isso e muito mais. Deixe a sua pergunta aqui nos comentários que você pode aparecer no próximo vídeo e ainda receber um salve exclusivo. Não se esqueça de ativar a notificação aqui do canal para você não perder quando você aparecer por aqui. Vamos lá! Existe uma estátua maior que o Cristo Redentor no Brasil? Sim, o Cristo Redentor não é a maior estátua do Brasil. Esse título pertence à segunda maior estátua de Buda do mundo, que está localizada às margens da BR-101, em Ibiraçu, no norte do Espírito Santo. Essa estrutura imponente mede 35 metros de altura e pesa 350 toneladas de puro ferro, aço e concreto, enquanto o Cristo Redentor tem 30 metros. Inaugurada oficialmente em agosto de 2021, levou 2 anos para ser construída. A visita ao Grande Buda de Ibiraçu é permitida e a estátua virou ponto turístico no estado, chamando a atenção de milhares de turistas que passam por ali pela rodovia. Você já conhecia? Comenta aqui embaixo. Eu confesso que não. Por que os médicos batem na seringa antes de aplicar uma injeção? A resposta mais simples para essa pergunta é para remover as bolhas de ar que entram na seringa junto com o medicamento. Agora a pergunta mais importante. E por que essas bolhas são indesejadas? Bem, por vários motivos. Primeiramente, as bolhas afetam a quantidade exata de medicamento que o paciente deve receber, ocupando espaço dentro da seringa, o que significa que, em vez de medicamentos, o espaço é preenchido por ar. Isso pode resultar em uma dose menor do que a prescrita pelo médico. Além disso, a administração do medicamento com bolhas de ar pode ser nociva quando injetada, podendo causar desconforto, dor e até queimação no local da injeção. Situações mais graves incluem bolhas de ar na corrente sanguínea, causando obstruções ou embolias gasosas. Essas obstruções bloqueiam a circulação sanguínea normal, podendo resultar em condições sérias, como embolias pulmonares ou cerebrais. Por isso, eles batem levemente na seringa para remover as bolhas para o topo, pressionando suavemente o embolo, expulsando assim as bolhas e um pouco do medicamento, garantindo a administração segura e correta da dosagem. O que acontece se um gêmeo siamês morrer e o outro continuar vivendo? Os gêmeos siameses são irmãos que nascem fisicamente ligados um ao outro, compartilhando alguns órgãos ou estruturas corporais. Quando um dos gêmeos morre, vários fatores influenciam o que acontece com o sobrevivente. Se os gêmeos compartilham órgãos vitais, como o coração ou o fígado, por exemplo, a morte de um pode comprometer rapidamente a saúde do outro. O sistema circulatório interconectado pode fazer com que o sangue do gêmeo falecido comece a intoxicar o sobrevivente, uma vez que o corpo morto não pode mais eliminar toxinas ou regular a temperatura. Dessa forma, dependendo do tipo e da extensão do compartilhamento entre os gêmeos, a morte de um deles geralmente requer intervenção médica imediata para tentar salvar a vida do sobrevivente. Isso pode incluir cirurgias de emergência para separar os corpos se ainda não foram separados. Como uma bola gigante segurou o prédio mais alto de Taiwan durante um terremoto. Em abril deste ano, Taiwan enfrentou um terremoto de magnitude 7,5. No entanto, o prédio Taipei 101, um dos mais altos do mundo, não foi abalado devido a uma gigantesca bola dourada no topo do edifício. Essa bola de aço pendurada entre o 92º e o 87º andar tem 660 toneladas, medindo 5,40 metros de diâmetro, e foi projetada para contrabalancear os movimentos
movimentos sísmicos. De forma simplificada, em um terremoto, a bola se move de maneira oposta às vibrações para dar estabilidade ao prédio, reduzindo os danos da oscilação e deslocamentos da construção. Essa magnífica invenção da engenharia fica pendurada por 92 cabos, cada um com 42 metros de comprimento, e o mantém preso à base da edificação com barras de tensão com bombas hidráulicas. No entanto, é normal que uma estrutura de grande porte vibre ou oscile por conta dos ventos ou atividade sísmica. Assim, a principal função é diminuir os deslocamentos causados. E, para sorte dos taiwaneses que estavam nesse prédio, funcionou super bem. Por que a Europa não constrói arranha-céus? Provavelmente você já deve ter visto fotos como essa. As cidades europeias têm essa estética com prédios baixos e de uma mesma altura, diferente dos arranha-céus de Nova York ou Hong Kong. Mas por quê, hein? Isso acontece devido ao contexto histórico e cultural que moldou a Europa. Muitas cidades têm um núcleo bem preservado e regulamentos rigorosos de planejamento urbano que limitam a altura dos edifícios para manter a estética e a história das cidades. No centro histórico de Paris, por exemplo, a altura máxima dos prédios é de 37 metros para preservar a paisagem urbana. Comparadas às cidades nos Estados Unidos e Ásia, as cidades europeias têm uma densidade geográfica maior, com muitos edifícios mais antigos e uma infraestrutura consolidada ao longo dos séculos. Isso dificulta a construção de arranha-céus, pois exigiria mudanças modernas em toda a infraestrutura da cidade, como sistemas de esgoto e planejamento urbano. Bem, e vamos combinar que é um charme à parte, não é? Por que sentimos formigamento nos braços quando eles adormecem? Você já sentiu agulhadas nas pernas ou nos braços quando adormecem? Tá comigo nessa, né? Dá o like aqui embaixo. Dá o like, tamo junto. Quando dormimos sobre o braço, o peso do corpo pode exercer pressão direta sobre os nervos periféricos, como o nervo ulnar, que passa pelo cotovelo, ou o nervo radial ao longo do braço. Essa pressão pode distorcer esses nervos e atrapalhar a passagem dos sinais elétricos responsáveis por nossas sensações e movimentos, e também o fluxo de sangue que nutre os nervos e músculos. Essa interrupção na transmissão de sinais causa um resultado conhecido como isquemia, que é o que você sente como formigamento ou adormecimento. Com a remoção da pressão sobre o braço, o fluxo sanguíneo e a funcionalidade nervosa iniciam a normalização, frequentemente com uma sensação de alfinetadas e agulhadas, devido à reintrodução de sangue oxigenado aos tecidos previamente isquêmicos. Este processo é uma parte da resposta natural do corpo para restaurar a homeostase dos tecidos afetados. Nosso corpo humano é pra lá de complexo e incrível, é ou não é? O que acontece se uma injeção letal falhar? A injeção letal envolve uma série de drogas administradas em uma sequência específica, um anestésico para induzir inconsciência, um paralítico para causar paralisia e uma droga para parar o coração. Falhas podem ocorrer devido a diversos fatores, como dificuldades em encontrar veias adequadas, problemas na dosagem ou na administração das drogas e até a qualidade ou mistura inadequada das substâncias. Quando uma falha ocorre, a execução pode ser temporariamente interrompida ou completamente cancelada. Em 2009, por exemplo, a execução de Rommel Broom, em Ohio, foi interrompida após os funcionários não conseguirem encontrar uma veia adequada para a administração das drogas, mesmo após várias tentativas dolorosas. Essa interrupção resultou em adiamento da execução e subsequentes batalhas legais. Broom passou os anos seguintes argumentando que uma segunda tentativa de execução constituiria punição cruel e incomum, violando a 8ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Mas, em 2016, a Suprema Corte de Ohio decidiu que uma segunda tentativa não violaria a Constituição, permitindo que o Estado tentasse novamente. No entanto, a nova data de execução nunca foi definida. Rommel Broom morreu em 2020, antes que uma segunda tentativa pudesse ser realizada devido a complicações relacionadas à Covid-19. Por que os gatos ronronam?
Eu adoro gatinhos, tenho certeza que você também. E um dos comportamentos mais cativantes é o danado do ronronar. Uma das razões mais comuns para isso é quando ele está confortável e relaxado de boa, geralmente quando está sendo acariciado ou descansando em um lugar confortável. É um sinal de relaxamento e prazer. Mas calma, tem outros motivos também, viu? O ronronar ajuda a mãe a identificar seus filhotes enquanto estão amamentando para se certificar que estão se alimentando adequadamente. Elas também ronronam para acalmar os seus filhotes. Estudos sugerem que o ronronar tem propriedades de cura para os gatos. As vibrações produzidas durante o ronronar, que ocorrem numa frequência entre 25 a 150 Hz, podem ajudar a curar ossos e tecidos, aliviar a dor e reduzir inchaços. Olha que loucura! Esse som tranquilo, misterioso e reconfortante, que me encanta e muito, é produzido quando os músculos da laringe do gato se contraem e relaxam rapidamente. Agora você pode se conectar mais profundamente com o seu amigo felino, é ou não é? Por que o céu é azul? Talvez você nunca tenha se perguntado e tenha só aceitado durante toda a sua vida que o céu é azul porque é azul e pronto, acabou. Mas deixa eu te falar que tem uma explicação bem interessante. O céu é azul resultante de um fenômeno óptico chamado dispersão Rayleigh. A luz do Sol é composta por várias cores que, juntas, formam a luz branca. Essas cores incluem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que têm diferentes comprimentos de onda. Quando a luz solar entra na atmosfera da Terra, ela se choca com as moléculas de ar e outras pequenas partículas. Como resultado, a luz azul e violeta é espalhada em todas as direções de forma mais eficaz do que as outras cores, tornando o céu predominantemente azul para um observador na superfície da Terra. Durante o nascer e o pôr do Sol, a luz solar atravessa uma camada maior da atmosfera em comparação ao meio-dia. Isso significa que a luz azul e violeta é dispersa fora de nossa linha de visão antes que a luz alcance os nossos olhos. Com a dispersão das cores de comprimento de onda mais curto, as cores de comprimento de onda mais longo, vermelho, laranja e amarelo, predominam. Como resultado, o Sol e o céu próximo ao horizonte aparecem avermelhados e alaranjados. Por que a Lua tem manchas? Olhe para o céu à noite e talvez você tenha a sorte de ver a Lua com suas misteriosas manchas. Essas áreas conhecidas como mares lunares são regiões planas que se formaram ao longo de bilhões de anos devido a diversos processos geológicos. Um dos principais fatores na formação dessas manchas é o impacto de meteoros e asteroides. A Lua foi atingida por inúmeros corpos celestes, criando crateras. Algumas dessas crateras eram tão grandes que formaram as extensas áreas planas, que chamamos de mares. Além dos impactos, há evidências de que a Lua já teve intensa atividade vulcânica. O magma vulcânico que fluía para a superfície lunar cobria algumas áreas, formando planícies escuras e lisas, conhecidas como mares. À medida que o magma vulcânico esfriava e solidificava, ele dava origem às camadas de basalto que compõem essas manchas. Essas áreas são ricas em ferro e magnésio, o que as torna mais escuras em comparação com as regiões ao redor. Como os pássaros sabem voar para o sul? Todos os anos, aves como a andorinha e o ganso realizam viagens longas, às vezes cobrindo milhares de quilômetros para escapar do inverno rigoroso. Mas como elas conseguem fazer isso? A habilidade das aves de voar para o sul ou em outras direções durante as migrações é resultado de um conjunto complexo de adaptações evolutivas, comportamentais e fisiológicas que se desenvolveram ao longo de milhões de anos. Elas usavam várias técnicas para se orientar. Uma dessas técnicas é seguir a posição do Sol durante o dia e as estrelas à noite. Além disso, elas são capazes de sentir o campo magnético da Terra, que funciona
como uma bússola natural. A memória espacial desempenha um papel fundamental na navegação das aves migratórias, permitindo que lembrem dos pontos de parada ao longo de suas rotas de migração. Isso ajuda na busca por locais de alimentação e descanso durante a jornada. Um dos aspectos fundamentais desse comportamento é o instinto. Muitas espécies de aves possuem uma programação genética que as leva a migrar durante determinadas épocas do ano. Os filhotes, frequentemente, aprendem a seguir os pais ou outros membros da sua espécie em suas primeiras migrações, tornando esse comportamento parte de seu conhecimento inato. Esse foi o Perguntas e Respostas de hoje. Você não se esqueça de deixar a sua pergunta aqui nos comentários para você aparecer no próximo vídeo. Ative as notificações do canal para não perder os próximos vídeos. E até mais. Valeu!